Ô glória! Nós estamos aqui juntos como igreja, nos prostrando a Ele que merece toda a honra e toda a glória, todo louvor. A Ele, de fato, nos prostramos. Eu fico imaginando, e é tão bom, quando estamos juntos como igreja, nos prostrando, adorando, rendendo a glória devida ao teu santo nome. Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Culto da Família 2023, a igreja que queremos ser, a igreja que somos. Mas, na introdução dessa mensagem, eu quero trazer à memória Hebreus capítulo 11, porque em Hebreus capítulo 11 tem a galeria da fé. O autor de Hebreus destaca que discípulos cristãos, cristãos discípulos, cristãos raiz, serviram intensamente o nosso Deus e entregaram as suas vidas por causa da sua fé. Mas eu quero abrir um parênteses, porque eu costumo dizer, assim como Atos não termina no capítulo 28, a história da igreja, nós estamos escrevendo, continuamos escrevendo a expansão da igreja. A galeria da fé do capítulo 11, eu quero trazer à memória alguns queridos, algumas queridas, alguns amados que o Senhor já levou. Diz o texto bíblico lá em Gênesis, no capítulo 5, 24, que andou Enoque com Deus, e já não era, pois Deus não aguentou, Deus o tomou para si. Salmo 116 diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus eleitos, dos seus escolhidos. Se é precioso para o Senhor a morte dos seus santos, dos seus eleitos, para nós também é. Apesar da separação, é prazeroso saber que o irmão e a irmã serviram intensamente. Então eu gostaria que você, no capítulo 11 de Hebreus, acrescentasse alguns irmãos. E outros irmãos e irmãs, infelizmente eu não tenho como citar todos aqui, não tem como. Me perdoe se porventura eu deixar aquela pessoa que você gostaria que fosse citado. Mas, começando pelo Alípio de Melo, aproveitando que o presbítero Marquinhos está aqui, e Ivone, eu quero lembrar no Alípio de Melo do querido Dejaí, dedicado ao extremo. Saudoso Lopes, a turma aqui, muitos queridos aqui são jovens, Francisco está lembrando, saudoso Lopes, que dedicação. Eu lembro do seu Mário e Dona Celina. Oh, que benção aquele casal, bem idosos, mas servindo ao Senhor. Dona Celina, quando adoeceu, a igreja foi visitá-la aqui no Hospital da Previdência. Dona Celina estava lá hospitalizada. Aí o porteiro, um hospital daquele tamanho, perguntou um visitante, quem é essa senhora que recebe tantas visitas? Ela é senadora, é deputada, o que ela é? Aí o irmão falou assim, não, ela é nossa professora da escola dominical. É uma serva do Senhor. Oh, saudade. Oh, trem bom. Lembro do Vidal. Eu lembro do Vidal, querido irmão Vidal. Oh, que irmão amável. Que saudade. Mas está no Senhor. Lembro da nossa irmã Maria da Luz cantando louvores. Eis que vos mostro um caminho sobremodo excelente. Cantando com aquele coral lindo. Lembro da nossa irmã Martinha, trabalhando na autoescola, ela me via na rua, Martinha, e não importava se ela estivesse com um aluno, ela gritava para mim, ô abençoado! Eu falei, irmã, você está dirigindo, tira a mão do volante não, ela vai com Deus, abençoado. Ô saudade! E aqui essa foto dos queridos, 13 famílias, dos queridos, os primeiros missionários que aqui chegaram em Belo Horizonte, em 1967, com o apoio, com o desejo de servir, de cumprir a palavra do Senhor. Em 1967, essa equipe,
Oh, que graças a Deus por esses irmãos e irmãs, por essas famílias, pela igreja lá nos Estados Unidos que investiu, que se sacrificou em cumprimento ao Evangelho, e hoje nós estamos aqui, a igreja do Senhor. Eu fico lembrando de Carlos Prates, do irmão Glover, está aí nessa foto, Glover. O irmão Glover é escritor, pregador, professor, atleta, lá no acampamento. Quantas vezes Glover nos colocou lá para correr, para fazer atividade física. Vocês estão fazendo, a gente era jovem, né? Olha, o castigo, a disciplina é fazer atividade física, depois nós vamos orar e conversar com Deus. Quantos aqui não tiveram essa oportunidade do saudoso Glover? Eu lembro desse casal, a Gustavo, Tigu, a Gustavo, mais conhecido como Tigu e Dona Elisa. Que casal amável. O Gustavo, seu Tigu, ele era o nosso cozinheiro no acampamento, servia com uma alegria. Quem visitou, quem conheceu o Tigu, Elisa, sabe como eram amáveis, esses queridos. Saudoso Andrade, professor, mestre Andrade, um irmão extraordinário. Eu me recordo do irmão Edmundo com uma alegria, um irmão tão alegre no Senhor. A igreja aqui no centro, não tem como citar os heróis da fé, todos, é impressionante. Aqui no centro, presbítero Ricardo, que simplicidade, que coração amável, que dedicação. Quando nós fomos visitá-lo no hospital, a gente voltava confortado. Ele mesmo com um problema seríssimo no pulmão, falando com muita dificuldade, ele dava um testemunho e falava do amor de Deus para nós. Oh, querido Ricardo, que coisa boa, Deus é bom. Eu lembro do Geraldo, de São José da Lapa, simples, humilde, mecânico, mas com uma dedicação, com um carinho. Passou pelo câncer no Senhor, homem de Deus. Eu lembro da Márcia. A Márcia aqui, ela foi evangelizada pelo nosso irmão Edson Fowler, querido Edson Fowler. A Márcia fazia fisioterapia e o Edson apresentou Jesus na fisioterapia e Márcia converteu. Quando chegou o Covid, a filha já adulta da Márcia adoeceu de Covid, Márcia não pensou duas vezes. Foi lá para o hospital, abraçou, cuidou da filha e ela acabou tendo Covid e o Senhor a levou. Mas que guerreira! Oh, Márcia, que comunicação, que dedicação. Terezinha Almeida, oh, que sorriso, que pessoa amável, que coisa boa ter essas pessoas na galeria da fé. Terezinha Horta, oh, gente, que sorriso. Terezinha Horta, eu me recordo quando ela foi fazer uma viagem de avião, nunca tinha viajado, e o pessoal planejou uma viagem, ela foi com Marlene, com Silvana. Que alegria da Terezinha. Oh, gente, são pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, irmãos, que merecem nós agradecermos muito a Deus por essas vidas. No Glória eu lembro da dona Balbina, uma senhora já idosa, mãe do Ayrton, que serve tanto aqui. Oh, dona Balbina, que atitude de fé, uma senhora já idosa, mas com um testemunho, convidando estudos na casa dela. Dona Balbina, realmente. Zenaide, nossa irmã Zenaide, mãe do Cirineu, do Luiz. Que alegria, que irmã, que dedicação, que atitude. Eu lembro do Bel. O Bel, ele era do Carlos Prato, mas o Bel servia era a igreja. O Bel estava lá no Glória, com a Tânia, num trabalho missionário, voltando, em Diamantina. A igreja está lá, o casal, a família está lá em Diamantina. Ele voltando da viagem em Diamantina como missionário, ele, meu querido Garibaldi, família, ele faleceu num acidente. Mas que dedicação, o Bel. Nossa, que irmão, que irmão. Itapuã e Venda Nova se misturam. Desculpa, eu vou citar Itapuã e Venda Nova junto. Jaqueline do Silvio. Oh, bênção. Jaqueline do Silvio.
Paulinho e Tânia. Quem lembra do Paulinho? Simplicidade, dedicação como homem e mulher de Deus. O Ademir, pai do Gladson, da Nayara, da Dalva, motorista, caminhoneiro. Eu lembro quando, alguns anos atrás, houve um acidente, nós ficamos ali na brecha, em oração. Homem de Deus, Ademir. Palmeiras, seu Olívio, já velho, bem mais de 90 anos, participando dos nossos eventos no acampamento, nós levávamos pela mão, levando o seu Olívio, o Álvaro, saudoso Álvaro, da Potira, do Potiguara, da dona Ana. Que irmão, querido Álvaro. No Liberdade, Mateus Cerqueira, guerreiro. Quem não se lembra do Mateus Cerqueira? Que saudade. Herói da fé. A nossa irmã Márcia, lá do Liberdade. Simples, mas os irmãos de Liberdade sabem, levava os filhos, os netos, convidados, sempre evangelizando. Querida irmã Márcia. Lá em Neves, Santinho, Zé Luiz, da Bete. Ô, Zé Luiz, que atitude, aquela seriedade dele falando pausadamente. Irmão querido, eu lembro do Giovanni Farina. Giovanni Farina, a última congregação dele foi lá em Ribeirão das Neves. E me recordo que 2 semanas antes do Giovanni Farina falecer, nós já sabíamos, eu agendei com ele, passei um domingo com ele, só nós dois. Participamos da ceia, somente nós dois. Mas no nosso coração, e eu sabia, e ele sabia também que era a última ceia que eu tomaria com ele, e ele comigo. Mas nós dois falamos, nós vamos tomar a ceia, o vinho novo com Jesus, um dia. E ele, que atitude, terminal, sabendo que não havia mais possibilidades de cura, somente um milagre. Giovanni participou da ceia, de uma maneira eu falei, será que eu tenho essa fé que o Giovanni tem? Eu fiquei impressionado com a atitude do Giovanni. Eu lembro de Santa Luzia, Dona Carmelita. Conhece? Oh, benção. Gostava de sentar lá naquele fundo ali, Dona Carmelita. Eu sentava com ela um pouquinho antes, ela sempre tinha uma história para contar da semana para a gente. Mulher de fé. Nossa querida Dona Carmelita. Betinha Alterosa. Fernandinho, vindo de Juiz de Fora, sofreu um acidente. Quem não lembra do Fernandinho? Homem de Deus. Extraordinário, Fernandinho. 35 anos, assim como o Bel. O Senhor o levou, não aguentou, tomou para si. Dona Gabriela é de origem lá do Alípio de Melo, nossos tempos do Alípio de Melo, mas ela estava lá em Betim, no Alterosa, nossa querida Dona Gabriela. Seu Acrísio, que irmão dedicado, seu Acrísio, tantos casos no Senhor. No Eldorado eu lembro do seu Bonifácio, que era também lá de Betim, mas depois foi para o Eldorado. Ô, seu Bonifácio, que família no Senhor que aquele homem construiu. Homem de Deus, seu Bonifácio. Charlie Huffman, que estava nessa foto. Charlie Huffman, de tantos trabalhos, tanta dedicação. Me recordo. Dona Eni e seu Geraldo. A igreja de primeiro começou na casa deles. Mas depois, já bem idosos, eles estavam conosco, lá no Eldorado. Irmãos, que como a Galeria da Fé de Hebreus 11 diz que aqueles homens, aquelas mulheres, o mundo daquela época não foi digno deles. É o que Hebreus 11 diz. E também esses irmãos, queridos irmãos, eu quero lembrar no Três Barras, Sozelino, que saudade. Sozelino ministrando louvor,
Minha sogra, dona... Minha sogra, dona Janete, sofreu um infarto na sexta noite. No sábado, ela ia cantar no coral. Estava no Senhor. Estava ensaiando para cantar no coral. Deus levou, preciosa aos olhos do Senhor, essas vidas. São João del Rei, eu quero lembrar do seu Sinésio, pai do Spíritos e do Beckman. Que homem dedicado. Ficamos hospedados muitas vezes em São João del Rei, na casa do seu Sinésio, no trabalho missionário. E também nosso irmão Rios, que começou o trabalho lá no Rio de Janeiro, na Igreja do Centro do Rio, e depois encerrou a sua vida ali em São João del Rei. Pessoas, cristãos, discípulos, que Deus realmente amou e que deu um testemunho e que viveram uma fé incrível. Pessoas como nós, frágeis, que cometem erros, mas que foram fiéis, que foram dedicados. E eu quero encerrar lembrando do seu Florentino. Eu guardei por último o seu Florentino para lembrar todos os irmãos e irmãs que já foram. Seu Florentino, ele converteu já idoso, católico. Tinha mais de 70 anos, quase 80 anos. E ele morava no aglomerado lá da Vila São José. E quando eu cheguei na comunhão da igreja em 87, eu ouvi dizer, tinha um senhor que me recebeu na porta de entrada do prédio, no primeiro domingo, e me deu um abraço. Eu pensei que ele fosse algum dos presbíteros, eu nem sabia, não tinha ideia ainda, né? Fosse um dos obreiros. Aí fui perguntando, ele era um irmão analfabeto que morava na favela. E toda semana ele ia nos vizinhos pedir flores. Pedia flores, falou, olha, o seu jardim é muito bonito, eu posso levar algumas flores para colocar como na frente lá do altar, lá na congregação? E todos os domingos ele levava flores, um jarro, enfeitava a decoração, a frente lá do Alípio Melo e dava um abraço em cada irmão que chegava. O irmão simples, pobre, morava no aglomerado, analfabeto, mas de um amor, de uma atitude. E os irmãos que acompanharam os últimos momentos de vida do seu Florentino, disse que ele, sabe como que ele morreu? Falando o nome de um por um dos membros da igreja do Alípio Melo. Foi assim que o Senhor o levou. Hebreus 11 não fechou a galeria da fé. Atos 28 não fechou, graças a Deus. Em Lucas 2,52 diz que Jesus, Evangelho de Lucas capítulo 2, verso 52, diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A igreja que nós queremos ser é uma igreja que tem em Jesus a sua única suficiência, referência. Nós precisamos, assim como o Senhor, crescer em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Em Mateus capítulo 16, verso 13, o Senhor Jesus, ele chama os discípulos e pergunta, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas, mas Jesus olha lá em Mateus 16 e pergunta, e vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Eu imagino os discípulos se entreolhando, e aí, o que eles vão falar? Vão ser reprovados na pergunta? Aí o Pedro levanta e diz, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Inspirado pelo Espírito Santo, Pedro faz essa declaração maravilhosa. E Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, em cima dessa declaração, em cima dessa verdade, de que eu sou o Cristo, o ungido, o Messias, o Deus que se fez homem, eu vou edificar a igreja. E essa igreja vai ser vencedora. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Pergunta para você neste momento. Pare e pense. Quem você está dizendo que é Jesus? Quem Jesus tem sido para você? Apenas algum profeta? Apenas
alguém que morreu na cruz, mas que você acabou não entendendo, ou por algum motivo se distanciou dele, não está seguindo ele. Quem você diz? O que você tem dito para as pessoas? Primeiro, para dizer para as pessoas, você tem que dizer para você tem que reconhecer e entender quem é Jesus para você. A cada dia, Jesus é o seu Senhor e Salvador. Jesus é realmente o cabeça da igreja, é o que comprou a igreja com seu sangue, segundo Atos capítulo 20, 28, para que nós fosse pastoreada por Ele. A igreja que queremos ser, é essa igreja na dependência de Jesus, que comprou com seu sangue a igreja, que fez essa declaração, que não voltou vazia, que iria edificar a sua igreja. No Evangelho de João, capítulo 14, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Creia em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu fecho os olhos. Nos meus momentos do dia a dia, eu fico imaginando o Senhor falando: não se turbe o vosso coração. Creia. Creia em Deus. Creia em meu Pai. E a sequência dessa fala de Jesus é inspiradora, é encorajadora. Eu vou preparar lugar. Na casa de meu Pai há muitas moradas, tem muitos cômodos. Há lugar para todo mundo, a salvação é para todos. Aqueles que querem, aqueles que entendem, aqueles que se prostram diante do Senhor. E ele vai dizer ainda no capítulo 14 de João, verso 18: eu voltarei para vocês, não vos deixarei órfãos. Jesus não nos deixou órfãos, e ele diz ainda que ele enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, que está conosco. Todos nós que nos tornamos discípulos cristãos, recebemos a presença interior, o Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos o fruto do Espírito Santo em Jesus. Somos vencedores, podemos caminhar nessa certeza que servimos um Deus vivo na sua igreja, que Ele edificou com o seu sangue. 2 Pedro capítulo 3, 2 Pedro capítulo 3, verso 1, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambos procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Naquela época as pessoas estavam questionando a demora de Jesus, estavam vivendo uma vida muito mecânica na fé. E Pedro escreve essa segunda carta para despertar. Pedro preso, mas Pedro sabia, por revelação, que ele estava próximo ao momento que o Senhor o levaria. E ele escreve com todo o vigor, mantendo viva, aceso no coração dos irmãos, a palavra de que Jesus vive e que Jesus volta. E ele diz, olha, verso 4, muitos estão dizendo, onde está a promessa da sua vinda? As pessoas estavam questionando se Jesus voltaria, ou não, estava demorando. Eu e você não sabemos quando o Senhor volta. Porque ele está dizendo aqui, verso 8, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos. A matemática de Deus é diferente. A matemática do Senhor não é a mesma nossa. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não temos um entendimento ainda da matemática do tempo de Deus, mas Deus vela pela sua igreja. As portas do inferno jamais vão prevalecer. Precisamos ficar juntos em comunhão para que possamos receber a coroa da vida. Não sabemos o dia da nossa partida e tampouco o dia da volta do Senhor. Cabe a nós permanecermos fiéis, sendo sal e sendo luz, que é um dos propósitos da igreja, ser sal e ser luz.
Não retarda, verso 9, o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá como ladrão. Que sejamos atentos como igreja, vamos juntos na comunhão, vamos jamais desistir de congregar. A igreja que queremos ser é uma igreja que persevera. Em 1 Pedro, melhor dizendo, 2 Pedro ainda, capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-se da corrupção das paixões que há no mundo. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5. A igreja que queremos ser. Por isso mesmo, meu irmão, minha irmã, querido, querida. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. É uma fé que nos traz essa virtude, essa habilidade no Senhor, esses dons no Senhor. E com essa virtude vem o conhecimento, na medida que estamos debaixo da graça do Senhor, da sua palavra. Com o conhecimento, o domínio próprio, através da ação do Espírito Santo, a perseverança, com a perseverança, a piedade. A igreja que queremos ser, a igreja que eu e você somos, fazemos parte, é uma igreja que ama, é uma igreja que acolhe, é uma igreja que se importa, é uma igreja que abraça, é uma igreja que não faz acepção, que abraça todos, levando-os a entenderem o amor de Deus, a se arrepender e a entregar as suas vidas ao Senhor. A igreja que queremos ser é essa igreja de 1 Coríntios capítulo 13, que Paulo diz que quando eu era menino, eu agia como menino, eu sentia como menino, mas agora eu não sou mais. Nós estamos crescendo, amadurecendo nas coisas de Deus, buscando esse relacionamento individual com o Senhor e como igreja. E a Bíblia diz que, em 2 Pedro ainda 1,8, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que agrada, a igreja que agrada ao Senhor, é uma igreja que produz, é uma igreja que frutifica no Espírito Santo, é uma igreja que depende do Espírito Santo, dos dons que vêm da fonte, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo, Deus, habitando em nós. Como você está vivendo a sua vida espiritual? Você tem sido a igreja que Deus deseja que você seja? Porque a igreja somos nós, você é igreja, você é membro ativo, você foi chamado, transportado das trevas para a maravilhosa luz. Jesus hoje nos chama, o Senhor nos convoca hoje, para que sejamos, cada dia, essa igreja que Ele deseja que nós sejamos. Em Atos capítulo 9, verso 31, Atos 9, 31, diz que a igreja se edificava caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. A igreja que queremos ser e estamos sendo é a igreja que é edificada no Senhor, nos apóstolos, no ensino, e que caminha no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Todos nós aqui já tivemos perdas, citamos no início alguns queridos, algumas queridas que já não estão conosco, mas nós temos o conforto, a inspiração do Espírito Santo. E fecha essa ideia de Atos 9, 31, que a igreja se edificava caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescendo em número. É maravilhoso encontrar aqui tantos irmãos, tantas congregações, e vamos continuar crescendo na medida,
multiplicando, na medida que eu e você, nós como igreja, como congregação, caminharmos no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Nós vamos ter agora alguns cânticos. Nós vamos cantar algumas músicas de louvor e adoração ao Senhor. Se você desejar receber uma oração, se você desejar fazer um pedido de agradecimento, de intercessão, de petição, você pode vir à frente. Convido os irmãos, os servos, os ministros, os presbíteros, os obreiros da Grande Belo Horizonte, para que venham à frente, para que recebam os pedidos de oração, para que recebam um abraço, que possamos encorajar uns aos outros. A igreja que queremos ser é a igreja que recebe todos, se importa com todos, acolhe todos. Que a graça do Senhor Jesus, o Cristo, o amor de Deus e a santa comunhão do Espírito Santo seja contigo, seja com a sua congregação, seja com a igreja do Senhor em Minas Gerais. Nos coloquemos de pé e vamos orar, louvar e trazer uma palavra de oração, de conforto para aqueles que assim o desejarem. Deus seja louvado.